Mas antes, eu quero falar um pouco com os irmãos. É muito importante a nossa vida ela esteja estabelecida em Deus de uma forma concreta. Falha, todo mundo falha, mas nós temos que ser constantes em Deus. Porque somente quando nós somos constantes e abundantes em Deus, Deus ele pode trabalhar no nosso interior, na nossa vida, e começar a mudar as coisas dentro de nós, ao entorno de nós, e o nosso futuro ser diferente. Se a gente quer realmente uma mudança de Deus na nossa vida, então nós temos que nos estabelecer em Deus. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. E muitos não conseguem entender essa prioridade, principalmente o mundo religioso. Porque a religião ela estabelece, você vai à igreja, talvez você vai uma vez por mês, uma vez por semana, ou até alguns que vão 3 vezes por semana e acreditam que isso é o suficiente. Ir na igreja é o suficiente. Ser bom, fazer boas ações é o suficiente. E não é isso que a palavra de Deus ela diz. A palavra de Deus ela não descreve ações como essa. Isso faz parte de um cotidiano daquele que escolheu viver com Deus. Aqui na terra, nós estamos apenas sendo preparados para morar eternamente com Deus nos céus. E se é uma preparação, então nós temos que morar com Deus. Nós temos que viver com Deus. Nós vamos ver no Salmo 91 que ele aponta uma coisa. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no Altíssimo. Aquele que está em Deus. E isso que vai fazer uma diferença na sua vida. Então você tem que estar em Deus. E obedecer a Deus. E obedecer a sua palavra, a sua escritura. Eu aprendi ao longo do tempo que para você colocar isso aqui em prática, ela não pode ser posta em prática apenas em um ponto, em um critério da sua vida. A palavra de Deus diz que tem que ser em toda maneira de viver. Sede santos em toda maneira de viver. Santo é tirar para fora. Santo é tirar para fora. É um processo ao qual nós entramos. A igreja de hoje ela é muito difícil de aceitar que alguém diga que você é santo. Ou santo. Por quê? Porque nós não nos colocamos nesta posição. Não nos colocamos como santos de Deus. Não é verdade? É ou não é? Porque nós somos pecadores. E não estamos errados. Nós somos pecadores. Só que o santo, a santificação, é tirar para fora. Quer dizer que você está no mundo. E Deus está te tirando do mundo. E é um processo que está acontecendo. Nos novos que vão batizar, os novos convertidos, isso está iniciando na sua vida. Então, às vezes, você se decepciona porque você não conseguiu algo, porque alguma coisa não aconteceu, e você fica decepcionado com aquilo. E quer parar, porque não está acontecendo determinada coisa na sua vida. É porque está apenas iniciando, está apenas começando. E se você desistir agora, tudo para. A transformação para, a mudança para. Se você ouvir, aprender e entender, daqui 5 anos você já é outra pessoa. E isso eu tenho a plena certeza. Você é um novo homem, uma nova mulher. Só que tem que ser em toda maneira de viver. E isso eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando do pecado. Eu estou falando, como a Débora gosta de falar aquela palavra, metanoia. Eu estou falando de você dar um giro de 360 graus. De você mudar completamente o norte da sua vida. Você sair de uma direção e ir para outra direção. E como a palavra de Deus ela fala em toda maneira de viver, então é em toda maneira de viver. É em tudo na sua vida. Você virar e começar uma nova trajetória. Só que essa trajetória agora não é para favorecer a sua vida, mas é para transformar, para mudar a sua vida por completo. Não pode ser um pouco. Não pode ser só em uma área. Tem que ser toda a sua vida. Você tem que ter essa entrega para Deus para começar a acontecer. E quando isso começa a acontecer, você vai ver a mudança de Deus acontecendo. Só que é no corpo, na alma e no espírito. Na aula 2, vocês vão ver isso. Falando do corpo, falando da alma e falando do espírito. E eu aprendi ao longo da minha caminhada com Deus, em todo esse tempo, pastoreando, ensinando. Porque um dos maiores problemas é que a pessoa não consegue viver. Ela não consegue andar.
Ela vem para o Evangelho, se decepciona e sai. E isso acontece todo dia. E pode ser um pastor bom. Pode ser uma igreja boa. O problema está em cada um de nós. E aonde nós estabelecemos a nossa fé. Quando muitas vezes nós vamos colocar um ponto espiritual, sem contar os outros. Muitas vezes uma pessoa ela vai, sobe para o monte. Uma maneira que a gente utiliza muito esse vocábulo. Vai para o monte orar. Mas ela só faz isso. Ela só sobe no monte e ora. E ela não trabalha as outras áreas da sua vida. Então ela começa tanto nessa direção e ela acaba se perdendo. Porque não é somente orar. Não é somente ir para o monte. Mas é em toda maneira de viver. Tem outra coisa que a gente costuma... E nós aprendemos desde cedo isso. Acredito que os irmãos mais velhos sabem disso. Aprendemos desde cedo. Existe um equilíbrio entre o conhecer e você se encher de Deus. Tem que ser na mesma proporção. Tanto o conhecimento da verdade, como se encher do Espírito Santo. O quanto você sobe no monte, tem que ser o quanto você se dedica no estudo da palavra de Deus. Só que eu aprendi mais uma coisa. Que não é só isso. Esses são os pilares. Porque nós fazemos isso, mas negligenciamos outras coisas da nossa vida. Negligenciamos a nossa saúde, que é um dos pontos que eu mais pego. Deixamos a saúde de lado. Daqui 10, 20 anos você não se suporta mais. Porque você não aguenta mais. A caminhada da fé, ela é uma jornada. E uma jornada com quem não tem resistência física, ele para no meio do caminho. Nós levamos tudo para o espiritual. Tudo para o espiritual. E deixamos o carnal de lado. E deixamos de cuidar da carne. Deixamos de cuidar do corpo. E quando nós deixamos de cuidar do corpo, o corpo vai querer cuidar de nós. Vai querer cuidar da nossa vida. Então os desejos do corpo eles vão se aflorar. Porque você não domina ele, você não cuida dele. Você não coloca o corpo no lugar dele. Então o corpo ele fala assim, não, ele não está nem aí com nada, então eu vou tomar conta. Sendo que nós, servos de Deus, já temos o Espírito. E o Espírito, ele é contra os desejos da carne. Ele é a favor dos desejos do Espírito. E você está no meio disso. Da sua carne e do seu Espírito. E se você não cuidar do seu corpo, ele vai dominar sobre o Espírito. Ele vai dominar sobre a sua mente. Como eu posso dar um exemplo disso? Simplesmente, duas coisas que eu descobri. Que são a doença do século agora. Depressão e ansiedade. Não são doenças da mente. Sabia disso? Alguém sabia? Alguém ouviu falar disso? Não é doença da mente. Sabe de onde que é a doença? Do corpo. Por quê? Porque você não toma as vitaminas certas. Porque você não se alimenta da forma certa. Porque você não faz atividade física da maneira que tinha que fazer. E o seu corpo, então, ele está doente. Ele está tão doente que ele está afetando a sua mente. Você está tão para baixo porque é o seu corpo que está para baixo. O seu corpo não suporta. Ele não consegue andar. Ele não consegue caminhar. Então ele está lá batendo no seu cérebro, na sua mente. Eu não consigo. Eu não consigo. Por isso que ele te joga na cama. Você só quer ficar na cama. E você acha que o problema está aqui, é emocional, é o esposo que fez algo, é a esposa que fez algo, é o colega do trabalho, é o problema do carro que bateu. Você acha que são os problemas da vida que te levaram para a cama. E não é. É a sua boca e o seu físico que te levaram para essa situação. Então nós temos que cuidar das três áreas da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Você tem que cuidar da sua mente. Você tem que cuidar do seu cérebro. Quem toma ômega 3 aí? Só ela. E porque talvez o médico, alguém pegou no pé, tá chegando certa idade, você tem que tomar ômega 3. Dentro da medicina, com 38 anos, você já tem que tomar ômega 3. Só que, a medicina tradicional. Só que se você for na medicina que não é essa tradicional, mas aqueles que pesquisam justamente isso, você tem que tomar ômega 3 desde cedo. O ômega 3 tem que fazer parte da sua vida. Como vitamina D e cloreto de magnésio, né, o magnésio. Tem agora até separado o magnésio que é para a mente, o magnésio que é para o corpo, e tem algumas outras coisas, tudo separadinho. Sem D, que é um hormônio. Vitamina D não é vitamina, é um hormônio. Sem esse hormônio, sem o magnésio, sem o ômega 3, o seu cérebro cai lá embaixo. E você fica dessa forma. Os mais jovens, como são mais jovens, eles estão ali, mas à medida que vai envelhecendo, vai piorando. Até chegar num ponto que se entrega.
Aí fica lá. E muitas vezes, alguém vai falar de outra doença também. Isso, o Dr. Daí Ribeiro, ele é especialista em cardiologia, o maior especialista do Brasil em cardiologia. E ele falou algo sobre a esquizofrenia. E a esquizofrenia, se você tratasse ela só mudando a alimentação, repondo todas as vitaminas e hormônios que precisam, a pessoa ela pode ser curada de alguns tipos de esquizofrenia. Porque ela também está ligada ao seu corpo. E quando a gente entende isso, a gente acha que nós, crentes, só temos que ou só dobrar o joelho, ou só vir à igreja, ou só aprender a Bíblia. E o resto não precisa fazer. E fica relaxado, gordinho, igual eu estou lutando, eu sou difícil perder peso. Eu estou lutando aí para mim melhorar isso. Mas nós temos que mudar. A nossa mente tem que mudar. Ser crente não é ser religioso. E eu aprendi isso ao longo do tempo. Você servir a Deus não é ser religioso. Você servir a Deus é transformação de vida. Eu escolhi essa transformação, por isso Deus me transformou. A maior parte daquilo que eu aprendi com o próprio Deus. Não foi com nenhum professor. E depois, muito estudo, muita dedicação. Muitas vezes você está ali buscando conhecimento. Então Deus foi trabalhando e fazendo sobre a minha vida para mim ter esse pouquinho de conhecimento hoje para poder estar passando para vocês, para aquele que precisa. Amém? Então, transformação de vida. Essa transformação tem que acontecer na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus.